Olá, bem-vindos. Sou Mônica Heder, arquiteta. Hoje nós vamos tratar dos assuntos relacionados à concepção e adequação dos projetos ao conforto ambiental. Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. O assunto é conforto ambiental. Nós vamos tratar sobre algumas questões referentes à avaliação e à qualidade do espaço. É importante a gente abordar esse assunto, lembrando que os conceitos de conforto e de qualidade do espaço têm uma relação direta com o conforto humano e as suas sensações. O que isso quer dizer? Nós, seres humanos, a gente com certeza se sente mais confortável e acolhido num ambiente onde a gente tem uma boa sensação de segurança, uma boa sensação de qualidade térmica, de qualidade acústica. Esse ambiente se torna um local seguro, onde a gente não tem os sentimentos, vamos dizer assim, que podem causar medo, tristeza, angústia, depressão. Essas qualidades relacionadas ao conforto têm muito a ver não só com as sensações físicas, mas também com a relação psíquica do ser humano e da compreensão do ambiente como um todo. O que é importante a gente relembrar daquilo que a gente um dia já aprendeu e que são fatores relevantes na nossa concepção em relação aos itens para serem avaliados ligados ao conforto. Os fatores que eu citei dependem das características pessoais e de fatores geográficos e climáticos. As características pessoais, elas dependem do nosso cliente, dependem das suas demandas, das suas necessidades, das suas percepções, das suas memórias, do seu estilo de vida. Agora, fatores geográficos e climáticos são fatores aos quais a gente precisa se atentar, porque a gente consegue, de alguma forma, manipular o ambiente, ou seja, com vista a esses fatores, a gente consegue transformar aquele ambiente num ambiente mais adequado ao nosso usuário. Para isso é importante a gente lembrar que o planeta é dividido em zonas climáticas. Então isso a gente aprende normalmente lá atrás, na escola primária, que existem as zonas climáticas glacial, a zona temperada, a zona tropical, e para baixo também a zona temperada e zona glacial. Por que é importante a gente saber disso? Porque dentro das características do local onde a gente vai projetar, a gente precisa entender que a edificação vai estar inserida numa macrozona, ou seja, numa zona temperada, numa zona tropical, que são as que a gente mais utiliza, e tem os seus microclimas. Então a gente precisa entender a diferença entre eles para já começar a definir um norte sobre quais estratégias serão necessárias para a gente adequar aquela edificação ao nosso usuário, e daí também vai de encontro às necessidades pessoais de cada um. Então, existem pessoas que têm mais sensibilidade ao calor, existem pessoas que têm mais sensibilidade ao frio, existem pessoas que, por alguma situação que já tenha passado, realmente não gosta de estar num ambiente muito úmido, ou muito quente, ou muito frio, etc. Essas informações, tanto da questão geográfica quanto das questões pessoais, devem ser cruzadas para que a gente consiga estabelecer as estratégias corretas e definições para aquele ambiente. Então, o que a gente precisa analisar para iniciar esse mapeamento das estratégias que a gente deve desempenhar, porque a gente deve buscar atingir? Antes de tudo, existe uma norma, que é a norma de desempenho, que a gente precisa atender, isso já é um pré-requisito. A gente precisa analisar os métodos de avaliação para a gente saber se aquilo que a gente está aplicando, a estratégia que a gente está aplicando,
Dentro dos métodos de avaliação, a gente vai conseguir medir, a gente vai conseguir definir se elas estão atendendo ou não. E aí, também definir as estratégias de projeto. Então, os conceitos da norma, as estratégias de projetos e itens passíveis de medição precisam estar conectados. Essas coisas precisam conversar entre elas para que a gente consiga, dessa forma, atingir um objetivo principal de oferecer para o nosso cliente um ambiente adequado dentro dos critérios de conforto, né, de conforto térmico, acústico, de iluminação e etc. Então, os itens passíveis de medição precisam ser analisados constantemente para análise do desempenho de projeto. E nós temos que lembrar que a vida útil de uma edificação precisa estar ligada à qualidade ambiental que oferece ao usuário. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquilo que é possível de se medir, se possível, sempre que for estudado alguma intervenção na edificação, que seja feita essa medição. Essa análise de dados, ela se torna importante para conseguir definir essas estratégias. E a vida útil de uma edificação, pensando aí em 50, 60 anos, a gente quando concebe um ambiente, um espaço, a gente precisa lembrar que esse espaço tem que se tornar um ambiente que oferece conforto para o usuário pelo maior tempo possível. O que eu quero dizer com isso é não estabelecer espaços unicamente estéticos e visualmente confortáveis, né, esteticamente, mas a gente precisa pensar que mesmo com algumas alterações climáticas, aquele ambiente precisa estar atendendo o usuário de maneira satisfatória. Então, é claro, é difícil a gente conseguir conceber um espaço e conseguir fazer atender de maneira 100% satisfatória por 20 anos, até porque as alterações do entorno costumam ser bem significativas num tempo desse. Mas a nossa capacidade de projetar pensando no futuro, com certeza, vai trazer mais conforto para esse usuário por um espaço maior de tempo. Então, a norma existe para ser orientativa, mas cabe a nós, a equipe técnica, a equipe de projeto, verificar a estratégia adequada de projeto, visando o melhor aproveitamento do potencial do ambiente e, pelo maior tempo possível, oferecer essa qualidade ambiental. Existem no mercado alguns equipamentos que têm características de análise e de recursos bem definidos. Então, a nossa capacidade de medição de potencial e de conforto ambiental, ela já é possível com recursos acessíveis de serem adquiridas e dessa forma de serem analisadas. A gente precisa então estar atento aos itens que são realmente fatores físicos e psicológicos que trazem alterações ao usuário, e são eles a iluminação, o conforto térmico, a acústica, a qualidade do ar, e eu sempre gosto de colocar a ergonomia. Quando a gente pensa nesses itens, a gente sempre precisa lembrar se eles fazem diferença para a nossa sensação de ambiente, se esse é um item relevante que vai fazer a gente se sentir naquele ambiente confortável termicamente, acusticamente, se vai fazer a gente se sentir seguro e algumas coisas que são deixadas de lado muitas vezes, mas eu gosto de trazer para esse assunto é a questão psíquica, a questão psicológica. Principalmente nesses últimos anos que as pessoas tiveram que passar mais tempo dentro de casa, realmente olhar para aquele ambiente e perceber que faz parte daquele ambiente. E a ergonomia tem um fator determinante dentro desse critério, porque um espaço que não te oferece o conforto ergonômico para você poder exercer as atividades necessárias naquele local,
com certeza não vai fazer você se sentir seguro, você se sentir confortável e desempenhar da maneira satisfatória a atividade a qual o ambiente foi desenvolvido. Então, sobre a iluminação, é possível fazer uma medição através do luxímetro, que mede a intensidade da luz. Algumas análises prévias são possíveis antes de iniciar o projeto. São análises básicas, a parte de insolação, etc. O estudo de aberturas, né? E a visita ao local, até para se entender se existem barreiras vegetais, bosques, outras edificações que possam fazer um sombreamento, etc. Outro item importante é a análise de ofuscamento, né? Ou seja, o índice de ofuscamento e o tamanho das aberturas, para a gente conseguir obter a entrada de luz natural. Então, sobre a iluminação, existem cálculos definidos para análise e medição. Um fator que muitas vezes não é tão analisado é a questão do ofuscamento, e ele pode ser um fator de extrema importância e extremo desconforto dentro de um ambiente. Então, existe um cálculo, né, para chegar a uma análise viável de ofuscamento. Ali eu coloco o cálculo do UGR e os índices, né? Então, o que é intolerável, o que é desconfortável, o que é aceitável, o que é confortável, etc. Mas também existem alguns softwares que vêm para facilitar um pouco a nossa vida, né? Para ajudar a gente dentro desse trabalho. Eu relacionei alguns deles aqui. Acho interessante acessar, verificar o que cada um deles oferece, como que cada um trabalha, etc. Aqui eu trago um software que é do Andrew Warsh. Eu achei um software muito interessante, porque ele consegue, inclusive, agregar fatores externos e ver que influência esses fatores trazem para dentro do ambiente, para dentro da edificação. Então, ele é gratuito, né? Inclusive, acho interessante a gente ressaltar isso. Você consegue colocar as edificações que existem no entorno e, com isso, fazer uma análise das aberturas e da qualidade de iluminação dentro do ambiente. E esse diferencial que ele traz é que é possível ainda inserir dados de clima por hora. Então, a gente consegue ter uma leitura mais clara do comportamento dessa edificação em relação à iluminação, e inclusive verificar se são necessários elementos externos para que se controle a entrada de luz, e inclusive em relação ao próprio ofuscamento dentro da edificação. Sobre o conforto térmico, eu diria que esse é um critério amplo, muito amplo, que a gente estuda muito, inclusive, na arquitetura bioclimática, porque ele tem uma relação muito sensível, né, dentro da sensação de conforto humano, né, tanto para o calor quanto para o frio. São sensações que fazem a gente, não que as outras não sejam, mas a sensação do conforto térmico, ela traz diferentes reações para o ser humano e, inclusive, para a sua produtividade, né? Então, acaba se tornando um assunto muito amplo. Eu procurei aqui trazer os fatores que eu acho mais importantes e são alguns parâmetros. Então, por exemplo, em locais que a zona bioclimática vai de 1 a 7, né, aquelas zonas que o planeta é dividido e o Brasil possui as suas zonas, seus setores, né, suas zonas climáticas também, vai de 1 a 7, a área de ventilação das aberturas corresponde a 7% da área do piso.
Em locais como o Nordeste, precisa ser de 8%, e no Norte do Brasil, que também é mais úmido, precisa ser acima de 12%. Como eu falei, esses são parâmetros estabelecidos para dar um norte na hora que a gente vai realizar um projeto. Mas esses parâmetros eles têm que ser adequados, claro, tanto à norma como também às questões pessoais de cada cliente, porque existem pessoas que precisam se sentir com uma área mais ventilada mais do que essa que está sendo estabelecida, e tem pessoas que não, que essa quantidade de área de ventilação atende. Então, essas características pessoais devem ser levadas em consideração. Outra coisa que eu chamo a atenção e que deve ser considerado é se essas aberturas possuem algum tipo de barreira, como telas mosquiteiras, por exemplo, essa área de ventilação ela tem que ser pensada com cuidado, porque as telas elas acabam reduzindo, né? Apesar de serem muito pequenas, muito finas, elas acabam reduzindo essa área de ventilação. Então, esses parâmetros eles variam de local para local e dependendo das características pessoais. Os estudos envolvem desde tamanho de aberturas e entradas de calor, como também a escolha de revestimentos e eficiências da fachada, né, da envoltória. Para isso, existem cálculos de transferência de calor. O que é isso? Os revestimentos que a gente escolhe para as fachadas, a gente precisa muitas vezes fazer uma análise sobre essa transferência de calor, porque alguns materiais eles absorvem o calor durante o dia, enquanto estão recebendo aquela radiação solar, e eles vão transferindo para a parede e para o ambiente interno, ao longo do dia, esse calor que ele recebe da radiação solar. Isso se torna uma estratégia para nós muito interessante para controle da temperatura interna. Porém, se a gente faz uma escolha equivocada desse material de revestimento, muitas vezes a gente pode transformar aquele ambiente interno num ambiente ou muito quente ou muito frio. Então, vale aqui, no momento de fazer a escolha desses revestimentos, buscar se avaliar, né, o índice de transmitância, verificar como que é o comportamento desse revestimento, ver, né, o revestimento em si, para entender como é que ele funciona, e ver se naquela fachada, com aquela insolação, com aquele comportamento de sol, é o melhor revestimento para ser aplicado. As estratégias bioclimáticas, elas aparecem aqui como determinantes para a otimização do potencial local. Então, a gente faz uma verificação dentro das zonas climáticas, dentro do microclima, que também é importante levar em consideração, porque muitas vezes você tem lá um local que é dentro de uma zona climática tropical, por exemplo, onde tem muitas chuvas, etc., mas esse local está dentro de uma zona tropical, mas fica numa serra, ou fica num litoral, onde existem as variações de microclima, e essas características devem ser levadas em consideração. A partir do momento que se é mapeado as questões geográficas e orientação do vento, relevo, zona climática, etc., já é possível se mapear algumas estratégias necessárias que já entram dentro dessas características de estratégias bioclimáticas. Então, os cálculos envolvendo propriedades térmicas também tomam um certo tempo, né, no momento de se projetar. Até porque a gente tem ali uma gama, né, grande de materiais com os seus respectivos índices, né, e as propriedades térmicas dos materiais, que são a condutividade térmica, o calor específico, etc. Mas, para análise de desempenho térmico, também existem softwares muito eficientes hoje que auxiliam a gente a realizar esse estudo. Aqui eu trago um exemplo, né, de um software
que apresenta estatísticas de superaquecimento, testes de sombreamento, estatísticas de ventilação, além de outras informações. Existem alguns outros, né? Eu gosto bastante também de utilizar o Análisis Bio, ele também traz muita informação interessante. Muitas vezes a gente tem que fazer esses estudos utilizando mais de um, né? Devido às características entre um software e outro. Mas acho importante ter o conhecimento e a intimidade com esse tipo de ferramenta. Sobre a questão acústica, muitas vezes não é tão direcionado o projeto para acústica da mesma maneira como ele é direcionado o projeto para questões térmicas, por exemplo, ou de iluminação. Mas sabemos que a saúde auditiva ela está ligada à qualidade e o conforto oferecidos pela edificação. Para pessoas que têm a saúde auditiva funcionando bem, muitas vezes é difícil a gente imaginar o quanto que um ruído pode ser estressante e pode levar a pessoa a um desconforto muito grande. Então, as questões acústicas, elas devem ser analisadas de uma forma muito criteriosa. Alguns critérios são bastante importantes para serem analisados, como a reverberação, por exemplo. Então, o tempo de reverberação ele está associado à absorção sonora das superfícies internas. Isso é importante a gente ver muito isso em projetos que têm a preocupação acústica por serem anfiteatros, teatros, etc. Mas dentro dos ambientes das edificações, tanto comerciais como de casa, também é importante que se considere justamente pelo desconforto que a qualidade acústica pode trazer. A falta de qualidade acústica pode trazer problemas cardíacos, problemas de estresse, depressão, arritmia, etc., além de variações, inclusive, hormonais. Outro fator importante é o NRC, que é Noise Reduction Coefficient, e ele deve ser avaliado dentro das estratégias de projetos. Ainda sobre as ferramentas para avaliação e concepção de espaços, é importante lembrar que um grande aliado para o desempenho acústico é o uso do paisagismo. Graças a Deus ele vem ganhando cada vez mais campo, né? O paisagismo vem sendo mais valorizado. E as paredes verdes, elas costumam ser eficientes isolantes térmicos e acústicos. Na questão da eficiência térmica, eu ressalto aqui que é necessário, né, que seja verificada a fachada, o tipo de insolação, o tipo de planta que está sendo aplicado, etc., para não causar um efeito contrário. Em relação à acústica, cada vez os estudos vêm mostrando que a aplicação de vegetação como um fator acústico tem sido comprovado como ser muito eficiente. Aqui eu trago alguns exemplos da questão acústica. Ela pode ser utilizada como uma barreira vegetal, digamos que numa via de muito trânsito, de muito tráfego, ela é feita como uma barreira vegetal. E como paredes verdes, ela também acaba se tornando um isolante quando a edificação está localizada em vias de muito trânsito também, né, muito tráfego. E sobre a qualidade do ar interno. Esse aqui é um critério, mas a gente não percebe tanto, né? Vamos dizer assim. Porque a qualidade do ar interno é possível de ser medido, sim, existem equipamentos, mas nós, como usuários, as sensações que a gente tem em relação à qualidade do ar, normalmente só se apresentam com o passar do tempo, e muitas vezes é bastante tempo. Então, cabe a nós, técnicos e projetistas, termos o cuidado de monitorar e oferecer ao nosso cliente a melhor qualidade de ar interno possível. Porque a qualidade do ar interno
está relacionado a diversos fatores. Presença de substâncias tóxicas, material particulado, que é poeira, fuligem, etc. E algumas ferramentas podem ser utilizadas quando do processo de projeto para mitigar fatores analisados em pré-projeto, para tentar amenizar essas questões relacionadas à qualidade do ar interno. Então, o detector de qualidade do ar é um instrumento que mede a quantidade de partículas poluentes existentes em um espaço. E os instrumentos e fatores relacionados à medição de qualidade do ar, qualidade atmosférica e níveis de poluentes são muitos. Hoje já existem também estudos muito avançados em relação à quantidade de CO2 dentro dos ambientes. E esse é um fator de extrema importância quando a gente faz essa análise e essa busca pela mitigação dessas substâncias poluentes dentro dos ambientes, porque o usuário muitas vezes não tem a capacidade de perceber esse perigo iminente dentro daquele ambiente que ele está usufruindo. Então, sobre os índices de qualidade do ar, o que a gente busca, né, quando a gente faz uma análise desses espaços? O índice bom é de 0 a 50, moderado de 51 a 100, prejudicial para grupos sensíveis, ou seja, pessoas alérgicas, muitas vezes idosos, bebês, é de 101 a 150. O prejudicial é de 151 a 200. O muito prejudicial de 201 a 300 e o perigoso acima de 300. Eu diria que um bom índice de análise é entre o bom e o moderado. O prejudicial para grupos sensíveis já se torna um pouco perigoso. Eu acho que a gente, como projetistas, a gente deve buscar se manter numa linha, numa margem segura sobre esses aspectos. O uso de filtros pode estar associado a estratégias de paisagismos e estratégias arquitetônicas para a melhoria da qualidade do ar. Aqui eu trago algumas informações sobre os filtros MERV. Em algumas situações, realmente, ele se torna uma maneira não muito cara e eficiente de se resolver algumas questões relacionadas à qualidade do ar. E isso também já deve ser mapeado quando se verifica a localização geográfica da edificação. Porque a gente vê ali que existem mofos, esporos, pós de chumbo, carvão, fumaças, sal do mar. Então, a gente consegue entender que essas questões estão muito relacionadas às condições geográficas daquela edificação, e a gente consegue também já prever que, por uma coisa de longo prazo, esses fatores podem ser agravados e a gente precisa ter estratégias que ofereçam uma solução para o nosso cliente. Para falar um pouco sobre a ergonomia, como eu falei, é um fator que a gente consegue, assim como o conforto térmico, acústico e de iluminação, a gente consegue sentir na nossa questão física e até a nossa percepção psicológica se aquele ambiente nos atende ou não. Essa é a grande diferença que eu falo em relação à qualidade do ar interno, que é um fator que a gente muitas vezes não consegue, no nosso físico ou psicológico, perceber se está atendendo. A ergonomia entra nesse campo que a gente consegue perceber. Então, a gente precisa lembrar que ela também está relacionada com os índices de conforto, até porque pode trazer problemas como problemas de coluna, problemas de postura, lesões, né? Enfim. E com isso, a escolha dos elementos de design interiores estão fortemente relacionados às ferramentas de avaliação de qualidade do espaço. A NR17 é uma norma de segurança do Ministério do Trabalho.
Eu costumo trazer ela, mesmo a gente trabalhando com design interiores, muitas vezes edificações residenciais, mas a gente precisa lembrar que nos últimos anos muitas coisas do trabalho foram trazidas para dentro de casa. E não só isso, né? Mas é uma atenção que eu gosto de pontuar, porque os nossos ambientes de trabalho domésticos, que antes era para ser uma coisa que não se passava muito tempo, que era para ser mais um quebra-galho, vamos dizer assim, hoje em dia se tornaram ambientes que as pessoas realmente produzem e trabalham. Então, esses ambientes também devem atender essa norma. E ela também traz procedimentos que visam a segurança de um profissional em seu ambiente de trabalho em termos ergonômicos. E isso é importante que seja verificado no dia a dia, inclusive dos ambientes residenciais. Alguns exemplos, né, de questões de ergonomia, sobre a altura de cadeira, de mesa, de bancada de trabalho, de mobiliário de cozinha, distância, né, de TV, da cabeça, né, da pessoa enxergando. Todos esses fatores podem trazer, sim, problemas físicos, como eu falei, de postura, de lesões, de problemas de vista, etc. Então, a gente percebe que existe uma relação entre o conforto e os seus conceitos multidisciplinares, né? Que são regidos por projetos de qualidade e com forte integração com o local, questão geográfica. E aqui a gente consegue mapear alguns indicadores que a gente precisa ter, estar sempre monitorando na hora de fazer os projetos. Então, é um indicador acústico, a gente precisa verificar estratégias para manter os ruídos fora da edificação. O indicador de temperatura, claro, existem outros indicadores que a gente precisa estar atento, né? Por exemplo, ruídos entre ambientes dentro da edificação, né? Mas existem alguns parâmetros, etc. O que eu quero dizer é que dentro da edificação a gente não pode estar com um ambiente que tenha ruídos de forma que a nossa sensação é como se a gente estivesse lá no meio da rua. O indicador de temperatura, ou seja, estratégias para reduzir as condições adversas, e isso envolve a escolha de acabamentos, como eu falei, tanto internos quanto externos, porque a questão da absorção de radiação solar pelos revestimentos pode influenciar a temperatura, assim como a escolha da cor que vai ser utilizada na fachada, porque existem cores que têm uma absorção maior e outras que têm um poder, uma capacidade de reflexão maior, enfim. Os indicadores de iluminação, ou seja, tamanho das aberturas para a luz natural, né, a combinação de estratégias de luz natural e artificial. E os indicadores de qualidade do ar, ou seja, estratégias para amenizar, né, os poluentes próximos à edificação e evitar que se propague mais material tóxico. Outra questão é a maneira de se aplicar as especificações, né, utilizadas para se aplicar materiais dentro da edificação. É importante que se leve em consideração o uso de tintas, solventes, colas, porque esses materiais muitas vezes podem liberar substâncias tóxicas para dentro do ambiente, que podem ser prejudiciais aos usuários. As estratégias de projeto são muitas, desde a arquitetura bioclimática até soluções simples, como tapetes para absorção de material particulado em ambientes construídos. Muitas vezes a gente coloca alguns tapetes mais compridos na entrada de um local onde se tem muito trânsito de pessoas, para que aquela poeira que vem da rua fique fixada nesses tapetes e a gente consiga transformar aquele ambiente interno num ambiente de melhor qualidade. E devemos dar atenção aos novos conceitos de arquitetura e projetos como a biofilia e a neuroarquitetura. Eles já trazem conceitos agregados e estudos desenvolvidos de qualidade ambiental.
Aqui eu trago algumas imagens levando em consideração a neuroarquitetura e a biofilia. A biofilia, ela dá ênfase ao contato do usuário, do ambiente, com a natureza. Isso já é constatado, é certo de que a pessoa ter esse acesso a elementos da natureza faz com que a sensação dela em relação àquele ambiente seja melhorada e a qualidade e o conforto também é um fator considerado melhorado, né, pelo uso da biofilia. A neuroarquitetura leva em consideração o impacto do ambiente no usuário. Então, envolve muitas questões psíquicas e psicológicas daquele ambiente, e isso está diretamente envolvido com a sensação térmica, a sensação acústica, enfim, a sensação de conforto e segurança que se tem dentro desses ambientes projetados. Então, as novas tendências nos levam a entender que fazemos parte do ambiente que vivemos, somos estimulados e respondemos a esses estímulos em interação com o espaço. A psicologia passa a ser um estudo de concepção de um espaço e compreensão do indivíduo. É claro que cada indivíduo entende o espaço de uma maneira diferente. E isso deve ser mapeado por nós projetistas, mas a gente deve sempre tentar conceber o projeto levando em consideração essas concepções de indivíduo e espaço, né? Pois cada espaço e a maneira como ele é concebido faz com que se aumente a produção da pessoa, se melhore a qualidade do sono, se ofereça mais qualidade de vida e, inclusive, se prolongue a expectativa de vida, né? Se a gente conseguir levar em consideração e mapear todas essas questões que vêm sendo estudadas e aplicadas. Inclusive, uma questão que é muito importante é a questão das ondas eletromagnéticas, por exemplo, que deve ser muito importante que seja considerado, né? Existem estudos comprovados que em ambientes hospitalares, por exemplo, ou escolas, não se deve ter redes de Wi-Fi ou fontes eletromagnéticas, porque já é comprovado de que isso pode trazer problemas de saúde. Não é mapeado exatamente quais problemas, não é uma questão que já está totalmente mapeada e estudada, mas já existem comprovações que trazem problemas de saúde. Então, é importante que dentro desse leque amplo de conforto, a gente entenda que existem diversos fatores que podem sim, e nós somos responsáveis por alterar o conforto, a qualidade de vida e, inclusive, a expectativa de vida das pessoas. Eu gosto sempre de trazer essa frase porque ela deixa muito clara que o design não é apenas o que parece e o que se sente. O design é como funciona. Então, a gente, no momento de se conceber um projeto, é importante que a gente lembre das duas coisas, não só da parte estética, da beleza que a gente está tentando trazer para esse projeto, apesar de ser um fator muito importante, inclusive para a pessoa se sentir parte integrante daquele ambiente, mas também a gente buscar as ferramentas para entender como que ele vai atender o usuário e como que esse espaço vai funcionar. É isso, eu trago aqui as referências bibliográficas, espero ter contribuído. Acho que tem aqui bastante assunto que possa ser analisado e estudado. Obrigada. Muito obrigada por terem assistido mais essa videoaula. Esperamos que tenham gostado. Por favor, acessem o texto do AVA e os questionários.